pacientes que fizeram cirurgias no centro cirúrgico, que era a minha realidade, né, o meu dia a dia, e agora eu estava vendo esses pacientes no pós-cirúrgico, na UTI, dias após dias, e alguns destes pacientes começavam a desenvolver o delírio. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, vamos conversar hoje sobre uma visão que você, médico e médica, precisa ter quando você está tratando pacientes graves, pacientes críticos, principalmente no longo prazo. Eu percebo que temos muitos colegas que até eles conseguem fazer o manejo de um paciente crítico ali pontualmente, só que eles deixam passar algumas características que você tem que prestar atenção quando você está lidando com pacientes críticos que serão internados na UTI ou já estão na UTI, né? E tem muito colega que ele deixa isso passar que em relação ao delírio, principalmente nos pacientes idosos que serão internados durante dias ou até semanas na unidade de terapia intensiva. Então, lembrando, se você é médico ou médica, já se inscreve no nosso canal para você receber notificações do YouTube. Pessoal, seguinte, eu já estagiei em uma das UTIs mais competentes do Brasil, que é a UTI do Hospital Israelita Albert Einstein. Foi muito interessante essa experiência, né? Durante a residência de anestesiologia, você faz uma carga horária de 6 meses estagiando na UTI, e felizmente eu estagiei na UTI do hospital que eu fiz a residência, que é o Hospital Albert Einstein. Até então, o meu convívio com unidade de terapia intensiva foi em Pernambuco e na Paraíba. E é muito interessante ver a diferença, né, de realidades. Obviamente, eu fui de hospitais ali, que até em Pernambuco tem muito hospital bom, para um melhor hospital da América Latina. Então eu consegui ver muito do que era padrão ouro, que na minha cabeça tinha muita coisa que não era possível, né, que era impossível. E acabou que na UTI do Hospital Albert Einstein eu vi realmente o que é um bom trabalho de enfermagem, uma equipe multidisciplinar realmente que faz a diferença. É super importante isso, tá? E foi um gatilho que iniciou na minha cabeça do quão é importante você ter uma boa equipe de enfermagem, de técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos. Todo esse contexto aí faz com que a UTI seja uma UTI muito boa. E o médico, ele está presente ali, mas ele faz parte das engrenagens de todas essas pessoas, né? Eu percebo que nas UTIs que não são tão otimizadas assim, acaba que o médico, ele fica muito sobrecarregado, né? Muitas funções para ele, muito centralizado, e as outras profissões, elas deixam esse papel protagonista em detrimento do médico. Mas nas UTIs de referência aqui em São Paulo, né, não apenas no Albert Einstein, mas a maioria das UTIs aqui de grandes hospitais, tem a equipe multidisciplinar muito forte. E aí, eu, como era da anestesia, eu comecei a estagiar na terapia intensiva e comecei a ver os pacientes no pós-operatório. Pacientes que fizeram cirurgias no centro cirúrgico, que era a minha realidade, né, o meu dia a dia. E agora eu estava vendo esses pacientes no pós-cirúrgico, na UTI, dias após dias. E alguns destes pacientes começavam a desenvolver o delírio, que é a alteração do estado mental ali, que o paciente pode ficar hipoativo ou pode ficar hiperativo, né? Os dois são péssimos. Às vezes o paciente mais hipoativo, ele sofre mais porque ele não está chamando tanto atenção, né? Fica abandonadinho lá, e o paciente mais agitado, né, ele acaba puxando muita atenção para ele, e logo o pessoal diagnostica que ele está com delírio. E era muito frequente eu ir até esses pacientes que estavam com delírio hiper, olhava o prontuário dele, buscava lá na ficha da anestesia, né, que fica registrada no prontuário do paciente, a fichinha de anestesia, e eu percebia que era muito comum o uso de benzodiazepínicos para esses pacientes, principalmente pacientes idosos, tá? Nós já sabemos, quem trabalha em intensiva mais ainda, que o uso de benzodiazepínicos, eles precipitam mais delírios. E eu comprovei realmente naquele estágio que eu fiz, né, durante aqueles 6 meses, que esse é um dado real.
Se você usa benzodiazepínicos, realmente você tem mais chances do paciente ter um delírio ali, hiperativo ou hipoativo. Então, nós, como profissionais e médicos que nos capacitamos e estudamos, a gente tem que tomar também decisões focadas no longo prazo. Às vezes, você tem diante ali do seu arsenal terapêutico, né, poucas substâncias, e dentre elas tem o midazolam, por exemplo, que é bastante usado nas intubações orotraqueais, nas sedações, e você aprende a usar o midazolam na sua carreira de médico e acaba que ele vai muito bem com pacientes jovens, né, com paciente adulto, só que a partir de hoje eu quero que você conscientize que você tem que abrir mais um leque, tem que abrir mais uma vertente de farmacologia especificamente para esses pacientes idosos que serão internados na UTI muito provavelmente, né, porque você está fazendo uma intubação de uma sedação para intubação orotraqueal e também vale para sedação de procedimentos, tá? Se você lida com esse tipo de paciente, você tem que ter o midazolam ali como uma arma terapêutica para os pacientes jovens. Porém, os pacientes idosos, você não vai usar o midazolam ou o diazepam, qualquer outro benzodiazepínico. Não é que você está proibido de usar essa medicação, porque só tem lugar que só vai ter o benzodiazepínico. Mas se você tiver outra opção, será nessa opção que você vai se apegar. Pode ser a acetamina, pode ser o propofol, pode ser o etomidato, enfim. Eu acho que são os 3 grandes representantes aí de sedação e de intubação orotraqueal que a gente tem. E você tem que expandir esse seu conhecimento, porque se você continuar usando o midazolam, você pode até salvar a vida daquele paciente ali, mas a partir de hoje você já sabe que você estará agregando mais comorbidades para aquele doente, que no futuro, talvez no UTI, ele fique internado por muito mais dias, porque foi usado o benzodiazepínico na intubação ou na sedação, e ele pode morrer, porque ele ficou mais tempo internado. Ele pode adquirir uma infecção hospitalar, ele pode ser reintubado, ele pode ser sedado demais por causa do delírio. O colega lá tratou o delírio de uma forma exagerada, errada, e acabou que o paciente ficou muito sedado, foi intubado, pegou infecção associada à ventilação mecânica, enfim. Use alternativas para a sua sedação ou para a sua intubação orotraqueal nos pacientes idosos. Por exemplo, se você vai fazer uma sedação para cardioversão, você pode usar doses pequenas de propofol. Não tem nenhum problema usar propofol, tanto na intubação quanto na sedação, mesmo no paciente grave e paciente crítico. O grande problema é usar doses muito elevadas de propofol. Aí ele traz cardiodepressão e vasodilatação, culminando em hipotensão arterial severa. Porém, se você faz uma sedação num paciente para uma cardioversão elétrica, né, que é o que eu trouxe aqui, um exemplo de sedação, você não vai fazer 5 ml, 10 ml de uma vez de propofol. Você vai fazer 1 ml, vai avaliar, depois você faz 2 ml, reavalia, sempre com calma e errando para menos. Aí você consegue ter uma boa sedação com poucos colaterais, mesmo utilizando o propofol. É importante que você estude, né, sobre o propofol. Tem que ter muito cuidado com o propofol. Na minha opinião, é uma das poucas medicações que pode fazer o paciente realmente parar por hipotensão. Mas a maioria das sedações que nós da anestesia fazemos é com propofol. E é possível, sim. Sabendo usar a medicação, você consegue fazer uma excelente sedação e não agregar essas comorbidades relacionadas aos benzodiazepínicos, certo? Por exemplo, outra substância é o etomidato. Para fazer sedação com etomidato para procedimentos, não é recomendado. Por quê? Você tem que acertar a dose de uma vez. É uma dose única. Se você repete dose de etomidato, tem um problema aí, porque você vai quase que 100% garantido de diminuir a função da adrenal do paciente. Então o etomidato eu reservaria ele apenas para intubação orotraqueal com uso em dose única, certo? E aí, como a gente está falando de sedação para cardioversão, você pode usar acetamina. Fazendo a sedação com acetamina, né, é uma substância interessante, porque ela mantém o drive respiratório. Você pode fazer ali doses de 10 em 10 miligramas, 15 em 15 miligramas, até você atingir um nível interessante ali, que o paciente desconecte, né, o córtex do encéfalo, ele entre na anestesia dissociativa e aí você faz a cardioversão.
tá? Então, entre as 4 substâncias, né, para um idoso, sendo elas os benzodiazepínicos, etomidato, cetamina e propofol, eu ficaria com a cetamina e propofol no caso de um paciente idoso, tá? Para uma cardioversão. Já na intubação orotraqueal, como você não quer usar o benzodiazepínico da mesma forma, né? Aí entra propofol, etomidato e cetamina. Lembrando que dá para sim usar propofol no mesmo raciocínio, né? Você vai usar doses bem menores. Para mim, Thiago, aqui que eu estou conversando com você, sou jovem, rígido, hidratado, estou estável hemodinamicamente. Uma dose de propofol para mim, para causar uma verdadeira hipnose, seria entre 15 a 20 ml. Já se eu tivesse 80 anos, choque séptico de foco pulmonar, estivesse ali com a hemodinâmica muito debilitada, qual é a grande lógica para você usar o propofol? Você poderia ter uma abordagem ali de fazer um vasopressor em bolos inicial, né? Por exemplo, a solução do Tiagão, que é uma solução vasopressora com epinefrina diluída, né? E aí você não faria 10, 15, 20 ml de propofol. Você poderia fazer entre 5 a 8 ml de propofol para um paciente idoso instável, desidratado, em choque. Com certeza 5 ml, 6 ml agregariam uma excelente hipnose para esse paciente, tá? Se você quiser usar o etomidato, é uma excelente opção. E é a minha escolha, na maioria desses casos, né, de instabilidade de paciente muito grave, uma dose bem didática aí, 1 ml de etomidato a cada 10 quilos do seu paciente. Então, nesse paciente idoso, instável, chocado, se ele tem 60 quilos, você faria 6 ml de etomidato. Para a cetamina, a dose de 1 mg por quilo também é uma dose bem interessante. Se o paciente tem 60 quilos, 60 mg de cetamina estariam bem interessantes aí para esse caso. Lembrando que você sempre tem que ter à mão um vasopressor em bolos, tá? Um vasopressor em bolos para você fazer a correção rápida da hemodinâmica desse paciente antes ou depois da intubação orotraqueal. O grande objetivo desse vídeo é conscientizar a nossa população médica para usar menos benzodiazepínicos, porque sempre nós devemos ter uma visão de longo prazo para os nossos pacientes. Quanto mais você olha apenas pontualmente, menos refinamento você tem como médico. E um médico que realmente ele se preocupa com todo o ciclo de internamento ali do paciente até ele ir para casa e recuperar 100% as tarefas, né? As atividades diárias, mostra que é um médico refinado. É um médico que se preocupa não apenas com aquele momento, com D0, mas ele se preocupa com o paciente daqui a 30 dias. E as decisões clínicas, as condutas que ele toma, são baseadas nisso. E às vezes ele sabe usar o midazolam como ninguém. É a medicação que ele domina como há 30 anos usando midazolam. Mas ele abre mão disso em detrimento de beneficiar o paciente, para que aquele paciente não se prejudique com aquela conduta que ele sabe que vai fazer mal para o paciente. Fechado? Então, se você é médico, se você é médica, eu solicito que você divulgue esse vídeo nos seus grupos de médicos. Com certeza é um trabalho de formiguinha, mas se muitos colegas forem divulgando, né, e forem perpetuando esse conhecimento aqui, a gente consegue divulgar essas informações e conscientizar a nossa população. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!